Você sabia que existem sinais silenciosos de que sua relação com a comida pode estar saindo do controle e você nem percebe? Hoje vamos falar sobre os 5 sintomas mais comuns da compulsão alimentar e o que fazer se você se identificar com eles. O terceiro sintoma dessa lista é o mais ignorado e é justamente o que leva muita gente a viver anos sem diagnóstico. Se algum desses sinais já aconteceu com você, continue assistindo, porque no final eu vou te mostrar um passo simples para começar a mudar isso hoje. E se inscreve no canal, porque aqui nós cuidamos da sua saúde com carinho e respeito. É comum associarmos o ato de comer muito à fome física. Afinal, quando o corpo precisa de energia, ele envia sinais claros: estômago roncando, leve fraqueza, até dificuldade de concentração. Mas, na compulsão alimentar, esses sinais não são o que movem a pessoa até a comida. O que acontece é diferente. O impulso vem mesmo quando o corpo não precisa de calorias. Pode ser no meio da tarde, logo, depois de uma refeição farta, ou até de madrugada, quando não havia nenhum motivo físico para comer. E aqui está o ponto crucial. Não é simplesmente querer um petisco ou beliscar alguma coisa. É um ato intenso, onde a quantidade ingerida vai muito além do que seria considerado normal para aquele momento. Muitas vezes, esse comportamento vem acompanhado de um gatilho emocional. Estresse acumulado no trabalho, uma conversa difícil, tédio profundo ou até uma lembrança desconfortável. Nessas horas, a comida não é combustível, ela é anestesia. E o mais difícil é que por fora, isso pode até parecer apenas um exagero momentâneo. Mas por dentro, é como se houvesse uma urgência que precisa ser saciada imediatamente. Uma voz dizendo: come agora, depois você pensa no resto. O problema é que esse padrão se repete, e com o tempo, o corpo e a mente começam a associar alívio emocional ao ato de comer em excesso, mesmo sem fome. Isso reforça o ciclo da compulsão, tornando cada vez mais difícil perceber onde termina a vontade real de comer e onde começa a busca emocional por conforto. Um dos sinais mais marcantes da compulsão alimentar não é a quantidade de comida, é a sensação de que você não está no comando. Durante um episódio, é como se a sua mente fosse para o modo automático. Você percebe o que está fazendo, mas é incapaz de parar. Cada mordida vem quase sem pensar, e quanto mais você come, mais difícil parece colocar um ponto final. Algumas pessoas descrevem essa sensação como se estivessem assistindo de fora, como se houvesse 2 versões de si mesmas, uma comendo sem parar e outra observando, impotente, sem conseguir intervir. Esse sentimento de perda de controle é exaustivo, porque ele não termina na mesa. Mesmo depois que o prato está vazio, a mente continua relembrando cada detalhe. Por que eu não parei? Por que eu fiz isso de novo? E essas perguntas vêm acompanhadas de frustração e de um peso emocional que mina a autoestima. O que muita gente não entende é que nessa hora não se trata de fraqueza de caráter. A compulsão é um distúrbio reconhecido e o cérebro entra em um estado onde busca recompensa imediata. Algo muito mais forte do que a simples força de vontade. Reconhecer esse sintoma é essencial, porque ele é um dos primeiros passos para quebrar o ciclo. Quando você entende que essa perda de controle não é culpa sua, mas um sinal de que seu corpo e sua mente precisam de ajuda, fica mais fácil buscar caminhos para retomar as rédeas. A compulsão alimentar raramente acaba na última mordida. Para muita gente, o momento mais doloroso não é o ato de comer, mas o que vem depois. Logo após o episódio, é comum sentir um peso emocional enorme. Arrependimento, vergonha, sensação de fracasso. A mente começa a repetir frases duras. Você não tem controle. Você estragou tudo de novo. E essas palavras não são ditas por ninguém de fora. São ditas por você mesma. Esse sentimento de culpa não afeta apenas o humor do dia. Ele pode gerar isolamento social,
medo de comer perto de outras pessoas e até evitar certos ambientes para não correr o risco de repetir o episódio. E aqui está o ponto mais cruel. Essa mesma culpa pode se tornar um gatilho para um novo ciclo de compulsão. Para aliviar o desconforto emocional, a mente volta a buscar a comida como forma de anestesiar a dor, criando um círculo vicioso que parece não ter fim. Por isso, reconhecer esse sintoma é tão importante. Ele não significa fraqueza, significa que existe um padrão emocional que precisa ser tratado com cuidado, compreensão e, muitas vezes, com apoio profissional. Romper esse ciclo começa por entender que a culpa não é combustível para a mudança. É o peso que mantém a roda girando. Se você se identificou com algum desses sintomas, saiba que não está sozinha e que é possível retomar o controle. Eu deixei aqui na descrição o link de um recurso natural que pode ajudar nesse processo. O primeiro passo pode começar hoje.